Então, de repente, você tem um espaço meio ocioso aí no quintal da sua casa e você não tem muita ideia do que fazer com esse espaço. Acompanhe a entrevista de hoje com o Vanildo Coelho, porque ele usou muita criatividade, colocou a mão na massa e construiu um lago, um deck de madeira e um quiosque usando material reciclável que, juntando tudo, deu um espaço super legal para descanso e lazer. Você vai adorar a ideia. Você não perde por esperar. A entrevista começa já já. E hoje a gente tem o prazer de conversar com o Vanildo Coelho, da cidade de Pariquera-Açu, no interior de São Paulo, que vai contar um pouquinho para a gente como é que ele conseguiu construir uma área de descanso e de lazer bonita, muito criativa. Vanildo, antes de tudo, obrigado por ter cedido o teu tempo e aberto um pouco da tua casa para a gente falar dessa sua obra. E eu já queria jogar uma primeira pergunta para você, que mais ou menos como é que é o teu terreno aí para as pessoas terem uma ideia. A gente está começando a colocar aí as imagens da tua obra. O terreno tem mais ou menos que área? O meu terreno tem 1.960 metros quadrados e não é totalmente plana, é um pouquinho inclinado. E aí você pegou um espaço que você tem aí entre o portão e a casa e você resolveu fazer essa área de descanso e de lazer. Mais ou menos, só para dar uma ideia para as pessoas, você acha que essa área tem que tamanho onde você fez aí o lago e esse deck? O tamanho do lago, do deck, ele ficou mais ou menos com 5 a 6 metros quadrados, com um total de 12 mil litros de água. 12 mil litros? Pô, bastante, 12 hein? mil litros de água. Porque a primeira vez eu sei porque foi enchido com um caminhão-pipa, né? Então deu para me saber que ele tem 12 mil litros de água. Então, para as pessoas entenderem, essa área que você criou e executou, ela é formada por um lago, mais esse deck, onde deu para colocar até mesa e cadeiras, e essa cobertura, esse quiosque que você fez sobre esse deck, né? Sim. Legal, legal. Dá uma ideia para gente. Como é que isso veio na tua cabeça? Como é que isso saiu do pensamento para a prática? De onde você tirou essa ideia? Então, na verdade, eu gosto muito de criar as coisas, né? Como eu sempre quis ter uma casa na beira de um lago e nunca foi possível, aí eu fiquei pensando, por que eu não posso trazer um lago para perto da minha casa? E eu Pô, comecei a uma criar, eu grande tenho uma ideia, viu? facilidade, para mim, eu vou criando essa ideia e na minha mente eu já vou desenhando, entendeu? Então, quando eu senti, assim, eu vou fazer um lago perto da minha casa e eu peguei e comecei a trabalhar, a cavar e não queria muito fundo. E quando eu comecei assim, a dar o formato, eu percebi que eu poderia fazer um deck em cima, como não só um lago. Então, eu comecei a trabalhar como que eu gostaria de fazer o deck e com o quiosque, entendeu? E Entendi. como meu pai, Você nunca tinha feito nada parecido. não, parecido com esse eu nunca vi e nunca, assim, em nenhum lugar e nunca tinha feito, foi a primeira vez. Como meu pai sempre foi carpinteiro e ele chegou a fazer uns quiosques, mas não dessa forma, foi feito tudo de madeira, eu pensei em usar uma antena parabólica para fazer a armação do quiosque, entendeu? E eu fui dando formato do lago, já com o deck junto, e quando eu terminei ele todo junto já. Pois é, essa foi uma das coisas que me chamou a atenção. Eu até imaginei
que você tivesse planejado tudo antes, mas pelo que você está falando, conforme você foi fazendo, as ideias foram se Sim, desenvolvendo, né? correto. Então, eu fui Legal. trabalhando na parte do lago e do quiosque junto. Conforme eu ia fazendo o lago, eu já comecei a trabalhar com o deck na intenção de fazer um quiosque em cima. Perfeito, perfeito. Vamos entender as coisas por partes, porque tem bastante coisa, né? Começando pelo lago. O lago, pelo que eu entendi, você decidiu fazer o lago superior, né? Sim, Ele não é abaixo do nível da terra. Você não precisou cavar um buraco, né? Você fez ele para cima. eu cavei 80 centímetros. Ah, ele é para baixo da terra? É para baixo, eu cavei 80 centímetros. Ah, entendi. É porque as imagens passam a impressão de que ele é superior. Então você cavou para baixo A, da pa- a terra parte 80. a parte assim, da frente da casa, como ele tem um declive, eu cavei e a parte da frente que dá para ver aquelas pedras, eu levantei mais, entendeu? Entendi, entendi. E aí o que você usou para dar essa sustentação para esse lago? Primeiro você colocou uma camada de areia e depois concreto? A primeira, assim, eu tirei a terra, o excesso que eu queria que ficasse um pouquinho fundo. Eu peguei uma lona plástica, forrei e comecei e fiz o fundo com concreto. As pedras, Essas pedras que você colocou em volta, você acabou concretando elas, né? concretando ela. Depois que eu concretei ela, eu coloquei é, os caquinhos de piso todinho em volta Fazendo um e nas laterais revestimento, no né? fundo. Isso, na parte de dentro. E depois eu trabalhei com produto para não ter o vazamento. Que produto foi esse? Eu usei o Via Plus 7000. Legal, legal. Aí É você um teve produto todo de o cozinha. bolsão, você preparou todo o bolsão do teu lago. Sim, Aí, ao invés de terminar já o lago, veio a ideia de você fazer essa parte do deck, né? Propriamente é. dito. E para fazer esse deck, você usou uma estrutura de fieiras de bloco, é isso? Bloco de concreto? Eu usei os blocos em volta e no meio eu fiz uma coluna. Eu fiz uma coluna que é o sustento Do do, pilar, do né? quiosque. Isso. E as laterais, que são os pés do deck, eu fiz de bloco. Ok, ok. E essa base do deck? Que madeira é essa que você usou para fazer esse? É um sextavado, né? O desenho. Sim, embaixo tem as vigas, que eu usei vigas de peroba, e as madeiras, eu usei madeiras de eucalipto, é, assim, madeiras que eu reaproveitei, entendeu? Ah, você já tinha essas madeiras, você acabou reaproveitando, tipo Eu já pallet, reaproveitei, assim. sim. O lugar da entrada, como começou a pegar bastante chuva, eu mudei e coloquei as madeiras de eucalipto, aquelas roliças tratadas, que elas Essas do podem deck ficar não mais. eram tratadas. Não, não, do deck não são tratadas. Ok, ok. E de onde veio, como é que veio na tua cabeça a ideia desse formato sextavado? Então, também foi na hora mesmo, entendeu? Porque assim, foi tudo criado na hora. Eu não planejei, eu não coloquei em papel nada. Entendeu? Eu não tenho nenhuma nada no papel. Veio tudo da minha cabeça no momento. Rapaz, mas que inspiração que você teve, hein?
Que coisa fora de série. Nesse suporte que você fez embaixo de bloco de concreto, me parece que você concretou um cano de ferro, né? Mais largo, que é onde esse pilar entra, é isso? Correto. É um cano de ferro. E aí esse pilar que você tem é um pilar de madeira. O pilar, ele ficou de concreto subir. Depois do deck, ele continua sendo de concreto, só que eu revesti com madeira. E Ah, tá depois uma corda de certo, sisal. tá certo. Foi uma bela sacada que você teve. Você fez ele em concreto e depois revestiu na madeira. E Na aí deu um madeira para acabamento em parecer o corda de concreto. sisal. Isso. Para ele ficar uma coisa mais rústica. Com certeza, com certeza. E de onde veio essa ideia super criativa de usar a antena parabólica como estrutura para o teu quiosque? Então, eu tinha uma antena parabólica pequena em casa, que antigamente a gente usava. E é lógico que ela é colocada para cima, né? Mas quando eu comecei a trabalhar no lago e vi pensando em fazer o quiosque, aí veio na minha mente, se eu pegasse uma antena e virasse ao contrário, ela poderia servir como uma base para o quiosque e eu usar a cobertura com palha, entendeu? A cobertura é de sapê, né? De sapê. Foi então que eu consegui, procurei uma antena maior que tem aquelas grades, mas eu queria sem danificar as telinhas dela. Você usou, é isso que eu ia te perguntar. As telas que você tem em cima da estrutura da antena são da própria antena mesmo. Eu não, são da própria antena. Eu não usei ferragem nenhuma. A única coisa que eu fiz foi usar um arco de, dessas mangueiras de água. Eu fiz um arco só para me amarrar o sapê nela. Fixei nela, mas eu não usei nenhuma estrutura mais de ferro nela. E como é que você fez a fixação do sapê? Como é que ele é preso? A primeira coisa, aliás, antes disso, esse sapê você colheu aí na tua região, é isso? Sim, sim. Você foi e colheu todo o sapê que você Eu usou colhi nessa ele, cobertura, foi você que colheu. sim, eu colhi o sapê e eu deixei mais ou menos 6 dias ele murchando no sol, Para secar espalhado, bem, né? para secar bem. E depois eu fui trabalhando, eu usei um fiozinho de telefone que tem um azul e um vermelho, usei aquele lá para tecer, porque aquele não tem perigo de apodrecer, entendeu? Bela sacada essa, né? Porque é importante isso. Sim. Perfeito, ficou fora de série, ficou muito legal, muito legal. E a ideia de usar essa corda de sisal para dar esse acabamento rústico que você fez em todo o pilar até a base também ficou muito, muito interessante, viu? Então, eu usei a corda de sisal porque ela, por ser uma coisa mais rústica também, eu não queria mostrar a parte do ferro nem a do concreto na parte que tivesse a madeira. Então, eu acho que a corda de sisal, ela combina um pouco com a madeira por ela ser um pouco mais rústica. E aí me fala, você fez o deck, aí obviamente você chegou à conclusão que você precisava de um caminho para sair desse deck, né, sair do lago por cima dele. Aí você fez essa passarela, esse caminho saindo do lago. Aí você já usou uma madeira tratada, porque dá para perceber que ela é mais roliça, né? Sim, essa madeira tratada porque essa ela aguenta mais a chuva, o sol, Porque ela está fora da área da cobertura a do cobertura. quiosque, né? E Isso. aí você colocou as rodas de concreto nas laterais para dar um detalhe de decoração ali super bonito. Onde você conseguiu essas rodas? Então, essas rodas, na verdade, eram rodas de moinho, de milho, vasifubá, e são muito antigas. Ela tem uma história. Eu busquei um pouco da história dela e
é coisas de até uns 100, eu sei que tem mais de 100 anos. Mas eu consegui em uma fazenda abandonada, que era do amigo meu, e ela estava jogada na beira do rio, e eu olhei e eu não sabia o que significava aquilo lá. Como tinha duas, aí eu pedi para ele, ele me deu. Nossa, que incrível! Além de decorar, ainda te possibilita resgatar essa história tão bonita e antiga, né? Sim, sim. E pensando do ponto de vista do lago, como é que foi você encher de água? Ficou naquela expectativa de, pô, será que vai vazar? Será que não vai vazar? Como é que foi esse processo? Então, a primeira vez, eu enchi o lago com aquela expectativa, né? Ficar, será que vai vazar ou não vai vazar? E, para minha infelicidade, deu um vazamento. Deu um vazamento, mas eu não desisti. Eu procurei, eu queria um produto que não fosse tóxico para os peixes, que eu queria colocar os peixes, e que resolvesse o meu problema. Foi aí, então, que eu busquei a pesquisa e encontrei o Via Plus 7000. E foi aí que você passou essa camada de Via Plus e aí ficou tranquilo. Aí veio com água e não teve mais vazamento. Então, aí eu peguei e passei esse produto, e aí eu tinha certeza que não ia dar vazamento. Aí eu coloquei, deixei uns dias, mais ou menos 4 dias, e depois eu coloquei a água. E não teve vazamento algum. E foi só uma camada, Vanildo? Eu passei 2 camadas e, e eu não uso água da rua que tem cloro. Eu uso água do poço, que é uma água mais natural. Ok. E como é que você faz, se é que você faz, a oxigenação desse lago? Então, é importante porque também é uma outra coisa que sempre eu pesquisei, o pessoal falou que precisava de uma oxigenação boa e o mais difícil seria a filtragem. A filtragem seria difícil porque a água ela não pode criar algas, ela não pode apodrecer a água. A água ela tem que ficar uma água limpa, bem alcalina, e foi então que eu comecei a fazer uma pesquisa própria, não buscando esses filtros de UV, essas coisas assim. Eu queria uma coisa assim, criada mesmo com uma coisa assim mais natural. E foi então que eu comprei uma bomba equivalente a essa base de 11, 12 mil litros por hora. Ela é muito econômica. E como é que você se sente, Vanildo, depois de você ter feito tudo isso aí? Eu imagino que quando você postou na internet, você não tivesse ideia da repercussão que ia dar. Qual é o prazer, a alegria que você sente quando você vê essa obra tão bonita aí tendo sido feita, bolada e executada por você? Eu fiquei contente porque, assim, é uma coisa que eu criei, e fiz, assim, com bastante prazer, com bastante carinho, e deu certo, entendeu? E o que eu acho interessante é poder mostrar às pessoas que tudo é possível, que a gente pode fazer as coisas com o que a gente tem, entendeu? Sem muito gasto, porque eu utilizei as coisas que eu tinha, eu utilizei a parabólica, eu utilizei as madeiras que eu tinha. Muitas vezes a gente tem as coisas no quintal de casa e a gente não sabe reaproveitar. É verdade mesmo, você tem toda a razão. E é exatamente por isso que eu tenho certeza absoluta que essa obra que você fez, quem tem um quintal em casa com espacinho já vai ficar com isso na cabeça e vai falar: pô, eu também posso fazer igual o Vanildo. Por isso que a gente tem muito a te agradecer por essa entrevista, viu? Obrigado, e eu fico contente também porque a gente pode dividir um pouquinho do que a gente sabe com os outros e também pegar um pouco que os outros sabem para a gente, entendeu? Acaba sendo uma troca de aprendizado. Esse é o espírito do nosso canal, Sua Dica, Nossa Obra. E se você que está aí assistindo a entrevista
Gostou? Dá um like, se inscreva no canal e se por acaso você tiver feito recentemente uma obra de construção, reforma ou decoração, entre em contato com a gente que a gente vai ter o maior prazer em te entrevistar. O Sua Dica Nossa Obra volta na semana que vem. Até lá!